Beleza, galera? Aqui quem fala é o professor Marcelo Silva e vamos para mais um vídeo de treinamento intervalado de alta intensidade. Eu tenho certeza que você já está assistindo os outros, você já assistiu os vídeos anteriores, eu tenho certeza que se interessou, ao menos eu espero. Eu tenho certeza também que houve ou algumas dúvidas que podem vir a surgir serão sanadas com esse vídeo conceitual de hoje. Eu tenho certeza também que você já se inscreveu no canal. Tenho certeza também que você, quando terminar, vai deixar um like aqui. E por último, a última certeza da minha bola de cristal do dia é: você eventualmente se confunde com VO2 máximo, VO2 pico, VVO2 máximo, PVO2 máximo, PVO2 pico, prescrição de treinamento com base em frequência cardíaca. Tô certo? Tô errado? Então, caso tenha respondido sim para esta última, ou caso eu tenha acertado, adivinhado, sugiro fortemente que você me acompanhe até o final, beleza? Mas, antes de mais nada, deixa aqui a inscrição, né, que é sempre interessante. Isso dá uma bela de uma fortalecida aqui no canal, tá? Aqui na página. Isso fortalece, né? E deixa eu saber que você se interessa pela prescrição séria do treinamento intervalado de alta intensidade. E segue aqui também, essa aqui é minha rede social, no Instagram. Lá eu também costumo deixar algumas informações mais diretas, mais curtas. E caso você assista lá algo que gostaria de ver detalhado, comenta lá. Então, coloca lá no YouTube o detalhamento desse protocolo, disso, daquilo, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos para o esclarecimento, né? Vamos conceituar, vamos falar sobre VO2 máximo, PVO2 máximo, VVO2 máximo, VO2 pico, PVO2 pico e como relacionar a frequência cardíaca a VVO2 máximo e ao PVO2 pico, tá? Que seria a potência relacionada ao VO2 pico. Então, antes de mais nada, algumas correções ou alguns conceitos que acabam sendo passados até meio que direto, não necessariamente significa que, ou então não necessariamente é um erro, tá? Mas em alguns locais ou algumas instituições já vi alguns professores ensinando que VO2 máximo é quando há o platô do consumo de oxigênio e VO2 pico é quando não tem o platô. Só que não é só isso. Não é só isso. O VO2 máximo, pessoal, veja bem, um gráfico muito esquisito aqui, tá? Então vamos supor, é óbvio também que alguns gráficos, pelo fato de todo gráfico que você pegar de VO2 máximo que começar o consumo de oxigênio no zero, você imagina que eles estejam falando de alguém que veio da ressurreição, tá? Não consumia nada e de repente consome alguma coisa. Isso é ressurreição. Mas levando em consideração que nós estamos falando de seres humanos não ressuscitados, então vamos partir aqui, né? Então nós estamos em repouso, há um determinado consumo de oxigênio por quilo por minuto, ou seja, a cada 1 minuto, cada quilo do nosso corpo metaboliza aquela quantidade de oxigênio, tá? E é por isso que em muitos casos o VO2 relativo é sempre dado em X mililitros, tá? De oxigênio por quilo para cada 1 minuto. Beleza? Tá? Normalmente é dado assim. E se for absoluto, usualmente se dá X litros de oxigênio por minuto, só que ainda continua tendo uma unidade de medida. Beleza? Então vamos lá. Durante o exercício incremental, que logo eu vou mostrar na próxima tabela, logo no próximo slide, você inicia o exercício e à medida que esse esforço vai incrementando, vai sendo elevado, por exemplo, começou com 7 km por hora, passou para 8, passou para 9, 10, 11, 12, 13 km por hora e de repente houve um platô.
Esse platô aqui, pessoal, significa que mesmo que você aumente a intensidade do exercício, o consumo de oxigênio não vai ser elevado. E agora entra um segundo conceito aqui, ó, VVO2 máximo, que significa velocidade relacionada ao VO2 máximo. Bom, a velocidade de VO2 máximo não necessariamente é a velocidade máxima que você atinge no seu teste de esforço. É bem provável ou é bem possível que você tenha, por exemplo, atingido o platô do consumo de oxigênio a 13 km por hora e você conseguiu performar esse teste até chegar a 14 km por hora. Então, se você chegou a 14 km por hora, mas o seu consumo máximo de oxigênio foi detectado a 13, significaria dizer que o seu VVO2 máximo foi em 13. Professor, e se eu estiver querendo prescrever o treino com base na velocidade máxima de teste? Bom, uma outra sigla comum é VAM, né? Velocidade aeróbia máxima. A maior velocidade atingida em teste incremental. Tudo bem até aí? Beleza. Só que para você detectar o VO2 máximo, para você poder conceituar o VO2 máximo, é necessário que o indivíduo tenha atingido um coeficiente respiratório, né, um R, coeficiente respiratório, acima de 1,1, tenha atingido a frequência cardíaca máxima de teste, ou prevista para o teste, e além disso, o indivíduo tenha também atingido o platô, o coeficiente respiratório, a frequência cardíaca e ainda tenha atingido uma determinada concentração de lactato. Aí você fala, então significa que é possível que o indivíduo atinja essa concentração de lactato, mas não tenha atingido o platô, ou atinja o platô, mas não tenha atingido o coeficiente respiratório. E isso tudo não caracterizaria, ou por conceito, o VO2 máximo. Com relação ao VO2 pico, bom, e detalhe, quando você não tem todos os dados, você pode colocar que é o VO2 pico e não máximo detectado. Mas o VO2 pico, que alguns locais te ensinam, é mais comum de ser atingido em ciclo ergômetro, né? Já ouvi, inclusive, colegas dizendo o VO2 máximo é em esteira, VO2 pico é em ciclo ergômetro. Eu paro e falo, tá, mas e no remo, e na salt bike, e na corrida de rua, e é o que detecta lá? Se máximo é na esteira e pico na bike, a bike normalmente é assim, ó, você aumenta o consumo de oxigênio até chegar a um determinado ponto em que você não consegue progredir. Então, quando esse pico de oxigênio é atingido aqui, normalmente você tem uma queda brusca. Você já deve ter, quem já fez o teste de esforço incremental em ciclo ergômetro, é facilmente perceptível e detectável que o indivíduo atinge uma determinada velocidade e de repente cai, simplesmente para de pedalar. A fadiga periférica contribui demais com isso aqui. Tá? E normalmente, se você pega um indivíduo destreinado ou não atleta, um indivíduo que faz exercício de forma recreacional, ele tende a ter um consumo de oxigênio significativamente menor do que se estivesse fazendo na esteira. Então, normalmente, o consumo de oxigênio de teste de bike é consideravelmente menor ao feito na esteira, em indivíduos recreacionalmente treinados ou indivíduos destreinados. A fadiga periférica contribui demais com isso, com a interrupção precoce do teste, e ainda tem uma quantidade menor de massa muscular envolvida. Então tem menos músculos consumindo, metabolizando oxigênio. Então seria isso aqui, o VO2 pico, por exemplo. Tá? Não só esse, aquilo que eu falei anteriormente. E potência? Se você estiver fazendo o teste de esforço incremental em ciclo ergômetro, aí você usa potência.
Tá? Por quê? Porque você não vai usar velocidade. Durante o incremento, durante o teste de esforço incremental na esteira, você aumenta a velocidade. Durante o teste de esforço incremental na bike, você aumenta a potência. Você não vai pedalando cada vez mais rápido. Então você mantém uma rotação de 80 RPM por 80 rotações por minuto, tá? Uma média de 80, entre 80 e 90. E você vai aumentando 25 watts, tá? 50 watts, 75, 100, 125, 150 watts, por exemplo. Então essa aqui seria a potência de VO2, ou a potência relacionada ao VO2. E vale ressaltar ainda um ponto, pessoal. Quando as pessoas falam por exemplo, o indivíduo fez o exercício a 150% do VO2. Não é 150% do VO2, porque VO2 é 100%. Para que você tivesse 150% do consumo do VO2 máximo, você precisaria de um terceiro pulmão, você precisaria de mais uma quantidade excessiva de vasos sanguíneos, você precisaria de mais músculo e você precisaria de pelo menos mais 1/3 de coração para poder bombear aquela quantidade de sangue a mais por aquela quantidade de músculos a mais. Então, quando se fala 150%, 100%, 200% do VO2, não é do VO2, da variável fisiológica, é da variável mecânica. Beleza? Logo, logo eu vou mostrar isso. E com relação à frequência cardíaca, como é que eu vou utilizar isso? Olha só, você vai lá e faz o teste incremental no seu aluno. De 0 a 5 minutos a 7 km por hora, você fez a anotação da frequência cardíaca dele em repouso anteriormente e depois com 2 minutos e meio e faltando 15 segundos para poder finalizar os 5 minutos. E a percepção subjetiva de esforço também, faltando 15 segundos. Então você faz a anotação da frequência da percepção subjetiva de esforço e já olha a frequência cardíaca pouco antes de subir a velocidade. Deu esse determinado período de aquecimento, você sobe a velocidade. Tá? Depois, se tiver interesse, escreve aqui embaixo que eu posso gravar um vídeo explicando como realizar ou como proceder no teste de esforço incremental. Beleza? Mas continuando aqui, sem mais delongas. Tendo feito aqui 5 a 6, de 5 a 6 minutos, ou do minuto 5 ao minuto 6, velocidade de 8 km por hora, as frequências cardíacas, percepção subjetiva de esforço. E você vai subindo a cada 1 minuto. E vamos supor que o indivíduo tenha terminado 18 km por hora e atingido 95% ou 195 batimentos por minuto. Então tá aqui, a velocidade aeróbia máxima dele é essa. Professor, essa é a VVO2? Não sei, mas não sabe por quê. Primeiro porque nem analisador de gases eu tenho. Estou falando de um teste que você fez na academia para poder testar o seu aluno. Sem analisador de gases, sem recursos caros, sem nada do tipo. Então não posso dizer que é VVO2 máximo. Eu posso dizer que é velocidade aeróbia máxima, que foi a velocidade máxima obtida no teste aeróbio. Tranquilos. Essa é a frequência cardíaca dele. Professor, eu quero prescrever... Veja bem, eu quero prescrever para o meu aluno para que ele corra X minutos a uma velocidade de 90% do VO2. De 90% da frequência cardíaca. O que você vai fazer? Olha aqui, 195 batimentos é 100% da frequência cardíaca máxima dele. Se você multiplicar 195 por 0,9, isso vai me dar algo de 175, tá? Pode ser que eu esteja equivocado aqui, depois eu vou até anotar. Mas vamos supor que deu 175, 177 batimentos por minuto. Bom, você vem aqui e fala, se são 177 batimentos, ele estava 176 a 17 km por hora, então 17 km por hora é a velocidade relacionada a 90% da frequência cardíaca. Eu quero que ele corra a 70% da frequência cardíaca. Bom, você pode colocar em uma velocidade para que ele mantenha constante ou apenas a velocidade que ele estava a 70% destes 195. Então essas são duas possibilidades, tá? Você pode prescrever conforme o parâmetro mecânico, que é a velocidade,
Ah, eu quero prescrever para ele 5 minutos ou 4 minutos a 90% da velocidade aeróbica máxima. Pô, pega 18 km por hora e multiplica por 0,9. Isso vai te dar, por exemplo, 16,2. Tá? 16,2. Então você colocar o indivíduo para correr 16,2 km por hora. Agora, se for com relação à frequência cardíaca, multiplica a frequência cardíaca máxima de teste por 0,9, isso se for 90%, descobre em qual velocidade ele estava com aquela respectiva frequência cardíaca. Tá? Ah, professor, se eu não anotei frequência cardíaca? Pô, era interessante que tivesse anotado, era prudente que tivesse anotado, mas se porventura não o fez, você pode utilizar como marcador o parâmetro mecânico, mas não existe, sob hipótese alguma, nenhum protocolo de HIIT que não siga parâmetro mecânico ou fisiológico. Beleza? Então, se a informação foi útil, pessoal, dá um like, pode ser bastante interessante para vocês. Segue no canal, ativa o sininho por aí e siga a recomendação do Príncipe dos Saiyajins. Não vá embora sem se inscrever, isso pode ser valioso para a sua carreira profissional. Beleza? Sucesso e forte abraço, pessoal!